Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4. Palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, verso de número 10 ao verso 20. Filipenses capítulo 4, verso de número 10 até o número 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura quanto da fome, assim da abundância como da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra que está diante de nós, que tem nos ensinado a viver em Cristo Jesus. Obrigado pelo instrumento edificador das nossas vidas, que tem nos dado a leitura exata daquilo que o Senhor espera de nós nesse tempo aqui na terra, até que o Senhor volte e até que estejamos contigo. Obrigado pelo ensino da mesma. O Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos ensinado, Senhor Deus, tudo o que precisamos para ter a dimensão da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus fortalece. O texto fala exatamente isso. O nosso Deus nos fortalece. Nós vimos que Deus se importa conosco no domingo próximo passado. Deus tem um cuidado especial com cada um de nós. E uma das formas que Deus tem de especialmente cuidar de cada um de nós é nos fortalecendo, trazendo a força necessária para que, suprida a nossa necessidade, tenhamos capacidade para viver as nossas vidas de acordo com cada cena, com cada situação, com cada circunstância, com cada luta que venhamos a enfrentar. Deus nos fortalece e a força de Deus é suficiente para nós enfrentarmos todas as circunstâncias aqui na terra. Eu tenho, nesse tempo de pandemia, eu tenho uma recomendação médica que faça exercício físico, né? Ninguém gosta, mas eu tenho que fazer. É uma obrigação minha para eu cuidar do meu corpo, fazer exercício físico. Ele falou: pastor, o senhor tem que fazer exercício físico. E tem que fazer outras coisas também, né? Mas entre elas é fazer exercício físico. Eu descobri nesse tempo de pandemia a bicicleta, né? Então
Se você for comprar bicicleta, você não consegue, porque tem que entrar na fila, que é a moda da pandemia, né? E comecei a andar de bicicleta. Christian tinha uma bicicleta antiga que abandonou lá na garagem. Eu falei, vou retificar essa bicicleta e vou sair andando. Queridos, as descidas são prazerosas, mas as subidas são infernais, né? Quem anda de bicicleta sabe, né? As descidas são prazerosas, mas as subidas são infernais. O que acontece? No primeiro momento, você fala, eu vou dar conta, eu vou chegar lá em cima. Aí você vai diminuindo a marcha, né? Vai aliviando o peso, acabou as marchas e a subida continua. E aí você começa a olhar para os seus pés, que se olhar para frente, você desiste e começa a caminhar. Queridos, nossa força, ela é condicionada à nossa condição mental e espiritual para enfrentarmos as circunstâncias. Na descida, meu querido, tudo é prazeroso, né? Você deixa o negócio descer, e é até divertido, e o ventinho é até gostoso, né? Agora, na subida, querido, você sua gotas intensas, e sua cachoeiras, para chegar lá em cima e cumprir aquela meta que é subir aquele período da sua caminhada. É tão prazeroso descer, mas também é prazeroso você ter vitórias nas suas subidas. Quando você chega lá em cima, há uma satisfação de você ter cumprido uma etapa daquele percurso que você se dispôs a fazer. A vida cristã não é diferente. Nós precisamos de força. Nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito precisa de força. E Paulo aqui está dizendo exatamente isso, que é Deus quem fortalece a nossa condição espiritual. Eu não tenho força, eu não tenho dinamis, eu não tenho capacidade de produzir força espiritual. Essa força espiritual não está em mim, em nenhuma outra circunstância aqui da terra. Ela só é encontrada em Deus. Deus que fortalece o nosso espírito. É somente em Deus que nós temos recursos e forças para enfrentar os momentos infernais da nossa vida aqui na terra. Porque eles virão, queridos. O nosso tempo aqui na terra são somatórios de muitos momentos bons e maus momentos, momentos onde nós precisamos de recurso de Deus para cumprir a nossa etapa aqui, até que estejamos na glória. Deus que nos fortalece, e somente em Deus nós tudo podemos. Nós temos capacidade de cumprir as nossas etapas aqui na terra, até que Deus nos chame para a glória. O texto vai nos falar isso em 3 palavras. A primeira palavra é contentamento, né? O verso de número 11 vai dizer: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra contentamento nos coloca diante de uma satisfação de vida. Nós aprendemos a viver com satisfação. E tudo que nos propõe a vida no tempo presente, aqui na terra, uma cultura da insatisfação. Nunca é suficiente. Nunca nos contenta, nunca nos traz a satisfação necessária. Deus tem um cuidado muito grande conosco, porque nós precisamos aprender a viver contentes. Então não é algo que está inerente a nós, não é algo que já está
locado dentro de nós, mas é um aprendizado. Viver contente é um aprendizado. A palavra de Deus nos leva ao entendimento de que eu preciso trabalhar esse tema comigo mesmo, aprender a viver contente, satisfeito. Deus está, com certeza, conduzindo as nossas vidas neste aprendizado. A alegria do Senhor é a nossa força, é ela que supre as condições para que eu tenha a satisfação para viver aqui na terra. Deus está totalmente envolvido com a nossa capacidade de aprender aquilo que Ele nos capacitou. Aprender a viver contente dá-nos a condição de enfrentarmos qualquer que seja a circunstância, seja naquilo que eu tenho suficiente ou naquilo que eu não tenho, seja diante da honra ou seja diante da humilhação, seja diante da fartura ou seja diante da escassez, qualquer que seja a circunstância, há uma satisfação de Deus ao nosso espírito, porque eu aprendi que com Deus eu posso ser contente. Não é as circunstâncias da minha vida que vão tirar de mim a capacidade de viver na graça e na misericórdia de Deus. O contentamento, a alegria traz ao meu coração a plena certeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É uma alegria que vem do alto, que vem para o Espírito, que vem através do próprio Deus, com nenhum outro recurso e nenhuma outra cena deste mundo que possa substituí-la. Então, queridos, não são as condições em que vivemos que enchem o nosso coração de alegria e de contentamento. As maiores alegrias estão postas no nosso espírito. Não são dependentes do que temos, não são dependentes do que fazemos e não são dependentes das circunstâncias que estamos inseridos. Ela vem do próprio Deus aos nossos corações, para qualquer que seja as circunstâncias. Quando nós enfrentamos as tribulações não roubam do nosso coração a alegria do Senhor. Então Paulo instrui a igreja dizendo que Deus nos fortalece, porque Ele nos traz, Ele nos ensina a viver contentes. O contentamento vem de Deus. Segundo lugar, também da força que vem de Deus, vem a capacidade para vivermos em fidelidade, não é? A certeza de que nós podemos aprender a viver contentes. Esse aprendizado traz a nós uma leitura onde nós plantamos e colhemos. Quando você se dispõe a aprender, você se dispõe a dar condições para que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida. O que eu planto é exatamente aquilo que eu colho. Eu sou fiel naquilo que eu produzo. O ensino que eu recebo vem de Deus e Ele é suficiente para me conduzir nessa força que vem do Senhor. Eu me alegro no Senhor, mas eu aprendo a viver satisfeito. Eu sou fiel a esse discurso que Deus coloca em meu coração, no seu espírito. Eu sou uma pessoa que pode ser ensinada, não é? Hoje é difícil a gente compreender como as pessoas podem ser ensinadas, porque todo mundo já sabe tudo, não é? Todos já querem ser os professores, todos já querem ensinar alguma coisa. Nesse tempo de pandemia você vê como tem curso de várias coisas e de várias realidades, e as possibilidades, todo mundo se acha capaz de ensinar alguma coisa a alguém.
Então o tempo é tempo de aprendizado. Eu preciso entrar na escola da força de Deus. Eu não tenho como ensinar a Deus como Ele vai nos fortalecer, mas eu tenho que dizer para Deus: Deus, eu preciso me matricular nessa escola e frequentar a escola e pegar as lições que Deus tem naquelas aulas que Ele vai nos dar a respeito da vida com Ele, do contentamento. E quando eu pego esse recurso para mim, eu vou aprender, vou guardar no meu coração, e aquilo que eu vou plantar, eu vou colher. Então, tão importante quanto viver alegre é ser receptivo ao ensino de Deus. A gente é todo momento ensinado por Deus. Deus está sempre nos dando uma aula. Nós estamos matriculados na escola do fortalecimento de Deus. E aquilo que eu planto será aquilo que eu colho. Se eu planto para a carne, eu vou colher obras da carne. Agora, se eu planto para o Espírito, eu vou colher frutos do Espírito. Então Deus nos fortalece, Ele nos dá da sua alegria, enche o nosso coração com essa certeza, com esse contentamento, com essa satisfação, mas agora nós estamos matriculados na escola do Espírito. E se eu me matriculo na escola da carne, eu vou aprender a direção que a carne dá. E ali haverá todas as obras que vêm da carne. Se eu me matriculo na escola do Espírito, ali haverá ensinamento do Espírito, o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio, virão até nós, porque Deus nos fortalece, irmãos. Deus espera que nós sejamos ensináveis e possamos aprender a viver com Ele nessa caminhada. Paulo está agradecendo a esta igreja, porque esta igreja se associou com ele nas suas necessidades. E ela foi fiel nisso. Ela viu a necessidade de Paulo e cumpriu a sua missão como igreja. Ela foi até Paulo, enviou o recurso, uma vez, duas. Ela sabia que ela tinha um compromisso aqui de atender Paulo nas suas necessidades. E Paulo foi atendido por essa igreja, e houve satisfação no coração de Paulo com esta dimensão de recursos. O texto anterior, do capítulo 2, verso 12, vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação. E o desenvolvimento da salvação é a leitura do aprendizado. Eu estou nesta vida para aprender com Deus. Deus é o meu professor, né? Ainda que essa leitura de sala de aula, aqui é a escola da vida. Deus nos fortalece, enchendo o nosso coração de alegria e nos ensinando. Essa é a possibilidade de eu ser encontrado aprovado, de eu ser encontrado fiel àquilo que o professor me ensinou. E finalmente, o texto fala a respeito da dependência que nós temos nesse Deus que nos fortalece. Verso de número 18. Recebi tudo e tenho abundância. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor. Talvez aqui a pergunta seja: Paulo, você precisa de mais alguma coisa? Existe mais algum recurso que nós possamos ajudá-lo? Ele diz: não. Tudo que eu precisava, eu já recebi.
Foi suficiente o que vocês me enviaram. Eu estou totalmente suprido das minhas necessidades. Queridos, nós temos a força de Deus porque nós dependemos dEle. Nós sabemos exatamente qual recurso Deus está dando em cada circunstância para que eu seja suprido nas minhas necessidades. E Paulo ensina isto à igreja de Filipos dizendo: olha, vocês podem ficar tranquilos, aquilo que vocês me enviaram foi suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Essa não é uma cultura da insatisfação, essa é uma cultura da total dependência de Deus. O que eu preciso para hoje, eu receberei hoje. O que eu vou precisar para amanhã, Deus está preparando para que eu o receba. Então, queridos, Deus nos fortalece, Ele nos dá da sua alegria, Ele nos dá do seu ensino, e Ele nos ensina a viver totalmente dependentes dEle. Com a força que Deus me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. No contentamento, queridos, há satisfação. Na fidelidade, há capacitação. E na dependência, há abastecimento. Deus está nos dizendo aqui: eu vou fortalecer você. Eu vou te dar perna para você chegar lá em cima. Ainda que essa subida seja infernal, você vai chegar lá. Vai devagar, aprende como é que se chega lá, porque você vai chegar lá. A subida é grande, o calor é intenso, mas você vai receber exatamente aquilo que você precisa para cumprir a sua missão. Que Deus abençoe a sua palavra, amém?